há uma verdade oculta no lado direito da cruz. Quem foi Dimas? Como o nome de um homem condenado entre criminosos atravessou séculos e se tornou exemplo de uma fé que escapa à lógica humana. Esta é a história de um ladrão que não era santo nem mártir no sentido clássico, mas que, em alguns segundos, tornou-se sinal de esperança e de escândalo para gerações inteiras. Antes de mais nada, se você gosta de histórias bíblicas pouco conhecidas e quer entender melhor esse personagem que desafia categorias, inscreva-se para mais. Para entender Dimas, precisamos voltar a um lugar e tempo muito concretos: a Judéia do século I. Era uma região marcada por tensões sociais, ocupação imperial e economia difícil. Muitas comunidades viviam na linha tênue entre subsistência e crime. Estradas pouco seguras, impostos pesados, patrulhas romanas e grupos de homens que, sobrevivendo à margem, eram chamados de ladrões ou salteadores. A crucificação era o fim público reservado para aqueles que o império queria expor como advertência. Não somente castigo, mas espetáculo destinado a reafirmar poder. Estar pregado em uma cruz significava ser jogado fora da comunidade, vítima de vergonha e desprezo. Nesse contexto aparecem duas figuras ao lado de Jesus. Dois que, segundo o Evangelho, foram crucificados com ele. Um deles dirige insultos e blasfêmias. O outro diz algo que muda a cena. O evangelista Lucas relata o diálogo que transformou um detalhe em promessa. Enquanto um zomba, o outro corrige e suplica. E Jesus responde com uma palavra que desestabiliza raciocínios humanos sobre justiça e merecimento. É esse homem, identificado nas tradições como o bom ladrão, que na história posterior ganhou o nome de Dimas, embora não seja esse o único nome que as tradições lhe atribuem. Em alguns relatos aparece como Zoatan, em outros, como Titus. Esses nomes e histórias extras não saem do Evangelho. São camadas posteriores que as comunidades cristãs foram somando à figura ao longo dos séculos. O que as fontes canônicas nos deixam como núcleo incontestável é simples e poderoso. Diante da injúria do primeiro ladrão, o segundo manifesta reconhecimento da própria culpa, contingência da vida e, sobretudo, reconhecimento da autoridade e da inocência daquele crucificado entre eles. Ele pede a Jesus que o lembre quando este entrar em seu reino. A resposta de Jesus, prometendo a companhia naquele dia, é curta, mas é uma avalanche teológica em poucas palavras. É ali, no alto daquela colina, que um gesto de humildade provoca uma declaração sobre a eficácia da graça, que não respeita calendários humanos. A partir desse núcleo, as tradições correram. O Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que circulou nos primeiros séculos, adiciona episódios e detalhes, fala de arrependimento, de testemunhos adicionais, de reações dos presentes. O Evangelho árabe da infância e relatos vindos das comunidades coptas e siríacas tecem outras tramas, por vezes sugerindo que Dimas teve um encontro anterior com a família de Jesus, ou que foi tocado por algum sinal prévio que o marcou. É comum nessas tradições ver tentativas de preencher lacunas. Quem foi esse homem? De onde veio? Como sua conversão se encaixa em narrativas maiores de salvação? Algumas comunidades o celebraram como exemplo de retorno e de misericórdia divina. Outras mantiveram prudência sobre detalhes não registrados nos evangelhos canônicos. É importante frisar: tudo o que vem desses textos e tradições posteriores deve ser tratado como relatos posteriores, ricos em imaginação teológica e pastoral, mas não como provas históricas do passado. Eles revelam, antes de tudo, como diferentes cristãos ao longo dos séculos lidaram com a tensão entre justiça e misericórdia. Em muitos sentidos, a figura de Dimas funciona como espelho das inquietações de comunidades que se perguntavam: e se alguém se volta para Deus nos seus últimos momentos? Como entender isso à luz dos sacramentos, da penitência longa, da justiça que pune? Essas perguntas incentivaram respostas variadas, e cada tradição buscou oferecer uma imagem de esperança ou advertência conforme seu contexto.
Pensemos no homem em si. Não um santo canonizado por longas virtudes, mas um indivíduo prático, alguém que viveu à margem e que, talvez por infortúnio ou por escolha, cometeu atos que o levaram à cruz. A ambivalência moral de figuras assim é real. Não cabe reduzir Dimas a um símbolo unidimensional. Ele poderia ter sido um ladrão violento, um integrante de grupos que combatiam estradas por motivos políticos e econômicos, ou um homem que, entre pequenos furtos e grandes deslizes, foi capturado. Gestas, o outro criminoso, representa o rosto opositor, a negação pública, a ironia, a resistência ao reconhecimento. Entre os dois, Dimas surge em movimento, não igual a santo repentinamente perfeito, mas disposto a admitir sua condição diante de alguém que, às claras, não merecia a violência que recebia. A cena da crucificação merece ser imaginada com cuidado, não para sensacionalizar, mas para sentir a densidade daquele instante. Ventos secos, a colina com vista para Jerusalém, soldados que disputam peças de roupa, uma multidão que mistura curiosidade, indiferença e ódio. Jesus, escarnecido pelos líderes e por muitos espectadores, está ali também como vítima do sistema que o rejeitou. Os dois homens pregados ao lado dele acrescentam um contraponto humano. Em um lado, a blasfêmia, no outro, a confissão. Há algo profundamente íntimo naquele pedido. Não um discurso teológico, mas uma súplica quase infantil. Lembre-se de mim. É essa simplicidade que, segundo os evangelhos, recebe uma resposta definitiva. A promessa de companhia no paraíso, proferida naquele mesmo dia. O significado teológico dessa resposta é enorme e controverso. Para muitos, ela revela a amplitude da graça. Não se trata de uma recompensa por obras acumuladas, nem de um reconhecimento de méritos longevos. Trata-se de um ato de misericórdia que não se submete à cronologia humana. Agostinho, por exemplo, meditou sobre casos como esse na patrística. Ele viu neles a manifestação do poder gratuito de Deus, mas também enfrentou a tensão com sua compreensão dos sacramentos e da necessidade da graça operante ao longo da vida. Na Idade Média, místicos e pregadores utilizaram a figura do bom ladrão para consolar pecadores e para afirmar que a misericórdia divina pode romper expectativas rígidas. Ao mesmo tempo, teólogos preocupados com a ordem sacramental e com a disciplina eclesial levantaram questões legítimas. Será possível generalizar que um arrependimento de última hora substitua uma vida de conversão? Como conciliar a oferta gratuita da salvação com práticas comunitárias de cuidado e arrependimento prolongado? Essas divergências não anulam o centro da narrativa lucana, mas a fazem vibrar com complexidade. O escândalo da graça consiste justamente nisso. A mensagem de que Deus pode, de modo surpreendente, acolher o que a lógica humana julgaria impossível. Há, porém, limites na leitura popular deste episódio. Não se pode transformar a conversa entre Dimas e Jesus em uma fórmula mágica. Confesse-se no último suspiro e esteja salvo. A tradição cristã tem longas dúzias de práticas para cuidar da alma. Penitência, sacramentos, arrependimento contínuo. O episódio do bom ladrão é, contudo, uma advertência contra todo o fatalismo que reduz a ação de Deus a padrões previsíveis. Ele é também um convite à humildade. Reconhecer que o julgamento divino não se reduz às contas que nós fazemos. A recepção dessa figura na vida cristã é ampla e multifacetada. Nas igrejas orientais, especialmente nas tradições coptas e siríacas, há veneração e memórias litúrgicas que lembram o bom ladrão como exemplo de arrependimento autêntico. Ícones e hinos celebram a misericórdia que se manifesta na cruz. No Ocidente, artistas e pregadores encontraram no episódio matéria íntima para meditar sobre a morte e o juízo. Pintores, escultores e escritores representaram o contraste entre os dois ladrões de modos diversos, alguns enfatizando a brutalidade de Gestas, outros buscando humanizar Dimas.
Michelangelo, entre tantos artistas renascentistas e barrocos, trouxe a cena do juízo e da crucificação para uma estética que forçava o espectador a confrontar o drama humano e divino simultaneamente. O ponto comum é que a arte preservou a história, ampliando seu alcance além das páginas evangelísticas e transformando-a em memória coletiva. A memória litúrgica também ajudou a consolidar a identidade de Dimas. Em diversas comunidades, relatos e devoções populares teceram imagens que, embora não históricas em sentido estrito, refletem o modo como a fé das pessoas se liga a atores reais na narrativa cristã. Logo, o bom ladrão passa a ser mais do que um indivíduo. Torna-se figura pedagógica, símbolo da possibilidade de retorno e da audácia da misericórdia. Isso, por sua vez, gerou disputas e reflexões. O que significa salvação? Quem tem direito a ela? E quais condições, se houver, ela exige? A patrística e a teologia medieval insistiram na necessidade de colocar tais questões em diálogo com a vida sacramental e a ética cristã. Voltando à pergunta inicial: quem foi Dimas? Historicamente, o que podemos afirmar com segurança vem do texto evangélico. Um homem crucificado ao lado de Jesus que se arrepende, suplica e recebe uma promessa. O resto, nomes, encontros com a Sagrada Família, curas miraculosas ou descidas ao Hades posteriores, pertence a um leque de tradições posteriores que revelam a imaginação e o cuidado pastoral das comunidades cristãs. Essas tradições servem para iluminar, não para substituir o testemunho dos evangelhos. Elas nos mostram também como grupos diferentes projetaram em Dimas aquilo que mais lhes tocava: compaixão por quem errara, esperança para os remidos tardios, protesto contra um legalismo que nega espaço para a graça. Há nesse episódio um elemento simbólico que merece atenção. A posição de Dimas, à direita de Jesus, carrega um significado teológico antigo. No imaginário bíblico e litúrgico, o lado direito muitas vezes representa favor e dignidade. Colocar o bom ladrão à direita é então uma imagem potente, um marginal que, no gesto da fé, ocupa aquele lugar de honra. Não se trata de um cálculo social, mas de uma metáfora que confronta expectativas. Quem entre nós julgamos indigno pode, por um movimento de humildade e adesão, tornar-se destinatário da mesma misericórdia que oferecemos apenas a poucos. Na vida prática, o episódio provoca duas reações complementares. Por um lado, ele é um bálsamo para os aflitos. A história de Dimas fala a quem se sente perdido, aquele que pensa que suas falhas o excluem definitivamente do acolhimento divino. Por outro lado, ela funciona como um incômodo para quem pensa em merecimento. Se a graça pode se manifestar assim, então a justiça humana não é mapa completo do coração de Deus. Isso exige humildade, tanto pessoal quanto comunitária, para reconhecer que a misericórdia pode operar além do nosso controle e dos nossos critérios. O legado artístico e litúrgico reforça essa ambivalência. Em pinturas, sermões e hinos, Dimas é lembrado com ternura e sobriedade. Muitas representações evitam o sensacionalismo e insistem no caráter íntimo daquele pedido. Não uma reivindicação eloquente, mas uma súplica simples. E essa simplicidade é pedagogicamente poderosa. Ela nos devolve a experiência concreta do arrependimento. Às vezes humilde, às vezes tardio, mas sempre verdadeiro quando acompanhado de um reconhecimento sincero. Existe também um aspecto comunitário que não pode ser negligenciado. As comunidades construíram ao redor de Dimas narrativas que serviam para ensinar, consolar e orientar. Essas narrativas, por sua vez, ajudaram a consolidar práticas de memória. Dias de oração, iconografia, homilias que lembram a possibilidade de recomeço. Tudo isso mostra o quanto a experiência cristã é, em essência, comunitária. Histórias são guardadas, repetidas e reinterpretadas para tocar novas gerações. Ao terminar, voltamos ao sentido do título.
A verdade oculta do ladrão da cruz não é um segredo arqueológico que alguém descobriu numa coluna de pedra. A verdade oculta é teológica e pastoral. Ela está no fato de que um homem marginal, em seu último suspiro, questionou e desafiou categorias humanas de justiça. Sua fé foi, e continua sendo, escândalo, porque revela um Deus cujo agir ultrapassa nossos cálculos. Dimas não nos ensina um método nem promete atalhos. Ele nos oferece uma história que entra na carne da experiência humana. Falha, arrependimento, encontro com misericórdia. Essa é a verdade que muitos consideraram oculta, até perceberem que ela sempre esteve ali. Em poucas palavras trocadas na cruz, o convite que fica é de reflexão. Diante da nossa própria história, como reagimos à ideia de uma graça que escandaliza? Tendemos a fechar portas e a traçar linhas de merecimento? Ou permitimos que a humildade nos transforme e nos leve ao reconhecimento? Dimas, seja chamado por esse nome ou por outros, nos lembra que a última palavra pertence à misericórdia, mas que essa misericórdia pede de nós um gesto simples, o reconhecimento sincero. Se esta história trouxe esperança ou provocou dúvidas, conte nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e ative o sininho. Se quiser aprofundar, há outras narrativas e estudos sobre as tradições que rodearam o bom ladrão e podemos explorar juntos. Que Deus vos abençoe. Fiquem em paz.